como pensar como dono de fato da minha empresa e não como um funcionário de luxo. Se você é um líder e um empresário que a empresa cresceu, mas você sente que a sua cabeça não, esse canal foi feito para você. Se você não me conhece, meu nome é Mariana Gomes, eu trabalhei com planejamento e estratégia de empresas que faturaram centenas de milhões e hoje nesse canal eu divido estratégias que te ajudam a colocar estrutura e clareza dentro da sua operação, garantindo resultados previsíveis. E no vídeo de hoje a gente vai falar de maneira clara como fazer um planejamento estratégico que dê clareza e te coloque realmente com um pensamento de dono, aquele que define ações que alavancam resultados, que mexem ponteiro realmente da operação e garante lucro para o acionista, para o empresário. Vai garantir que o seu 2026 seja um ano de muito sucesso. Muitas vezes, quando você cria uma empresa, você só tem aquele sonho dentro de você e você não parou para fazer um plano de negócios, você não parou para fazer um planejamento estratégico, você malemar vai ter um planejamento anual. E isso te faz constantemente se sentir inseguro e parece que você não tem clareza do que fazer, que você não está ali com os resultados de maneira clara e que o caminho que você está seguindo, você não tem a clareza e a segurança que de fato vão te trazer algum resultado. E isso pode ser sanado simplesmente através de clareza. Como que a clareza muda todo esse cenário dentro da sua operação? Muitas vezes, se você não tem um planejamento estratégico, se você não tem um plano de negócio ali que realmente você consulta, avalia ele de maneira recorrente, muitas decisões que você toma dentro da sua operação é pautado no seu sentimento, no feeling ali do que você está sentindo naquele dia. Você não tem o hábito de olhar os resultados realmente, os dados da sua empresa. Então você não sabe qual é o número que está puxando o seu lucro para baixo, ou qual é o indicador que poderia salvar o seu lucro e realmente alavancar os resultados da sua operação. E ter uma empresa, no começo, você pode até fazer as coisas sem ser muito estratégico, sem ser muito analítico, mas chega um dado momento da sua operação que crescer vai te exigir estrutura, vai te exigir pausas para pensar e analisar as estratégias. E se você não parou para fazer um planejamento estratégico, para fazer um planejamento anual, como que você vai analisar? Você vai analisar com qual critério, né? Sem saber se aquilo está certo ou errado, se você não setou nenhum objetivo de maneira clara. Então eu brinco que o planejamento estratégico, o planejamento anual, ele é um mapa ali do empresário. Ele é um mapa do líder que de fato quer agregar para a operação. E se você não tem um planejamento estratégico, o primeiro passo é você fazer um diagnóstico real de como está a sua empresa hoje. E o diagnóstico real, ele vai te mostrar exatamente qual é a cultura que atualmente está sendo jogada na sua empresa, qual é o mercado que você está atuando, quais são as suas margens nesse momento, quais são os times que contribuem ou deveriam contribuir para cada um dos resultados, qual posicionamento você vai ter que tomar para levar você para o resultado que você almeja, quais capacidades, quais habilidades vão precisar ser desenvolvidas tanto para você quanto para o seu time para te aproximar do seu resultado. Quais são as metas, os canais que você atua hoje que precisam ser otimizados, que precisam ser descartados ou que precisam ser implantados para que te aproximem do seu sonho grande, do seu norte estratégico. Esse diagnóstico ele precisa ser muito real. Então não tente maquiar para você mesmo quais são os resultados atualmente da sua operação, pois se você fizer isso, nem você vai conseguir curar e ter de fato um plano para corrigir as ações que precisam ser corrigidas ou alavancar as ações que podem ser alavancadas. Então faça um diagnóstico realmente que traga aquilo que precisa ser documentado e aquilo que precisa ser apresentado tanto para o time quanto para os seus outros sócios eventualmente. E dentro desse diagnóstico, tente entender aquilo que mais se aproxima da sua realidade hoje. É falta de organização? Você sente que a sua empresa só está sobrevivendo? Você sente que a sua empresa só traciona, só realmente é impulsionada quando você empurra todo o time? Você sente que a sua empresa já está com uma posição consolidada dentro do seu mercado? Ou a gente precisa fazer alguma ação para consolidar, você ser realmente referência? E aí sim a gente consiga escalar. Um exemplo prático que talvez tenha que sair de maneira clara e coerente desse seu diagnóstico. A sua empresa fatura R$ 500 mil, mas ela depende totalmente de você. Então, no momento, talvez ela seja uma empresa sem estrutura, as pessoas não têm autonomia para tomar decisão. E muitas vezes a autonomia, ela não existe simplesmente porque não se tem clareza do planejamento que cada um tem, quais são os passos que cada um deveria seguir, quais são as responsabilidades de cada time e até onde eles podem ou deveriam ir. Então, essa também é uma das clarezas que a gente vai precisar sair desse planejamento estratégico. Qual é o papel de cada líder, qual é o papel de cada time, como cada time contribui para que você implante
constante e execute de maneira clara e eficiente a sua estratégia. Ter também de maneira clara no seu diagnóstico aonde é e qual indicador você gasta mais energia quando você tem que parar para analisar. Como assim, né? Você gasta muita energia porque você não tem caixa para suportar a sua operação, e aí todo mês é aquele sufoco para pagar as contas, é aquele sufoco para pagar o salário dos funcionários, para pagar a fatura de energia, ou não? Você gasta muita energia lidando com pessoas, porque as pessoas estão sempre brigando entre si, não estão cumprindo com os prazos de entrega que você estabeleceu, elas não estão prospectando da maneira com que deveriam, os times estão constantemente desalinhados, e aí você sente que é aquela loucura, você precisa ficar mediando esses conflitos diariamente. Se você sente isso, talvez falta alinhamento, clareza das responsabilidades, dos limites de atitude que você suporta, quais são as responsabilidades de cada pessoa e como você vai acompanhar isso de maneira clara, de maneira muito coerente e muito profissional. Você vai exigir de cada colaborador aquilo que foi acordado no contrato de trabalho. Um outro hábito muito comum que suga a energia do empresário é a mudança de foco constante. Se você não tem um planejamento estratégico que você sete, qual é o seu norte que você vai buscar, aquilo que norteia todas as decisões que você toma enquanto empresário, muito provavelmente toda semana, todo mês, você está mudando toda a estratégia do seu time. E isso faz com que eles fiquem absolutamente confusos e não saibam mais o que fazer. Afinal de contas, todo mês, toda semana, você muda todas as estratégias, pois você não sabe para onde você está indo e você sai implantando um monte de ação e deixa as pessoas malucas sem saber o que fazer, porque você quer só garantir um faturamento, sem saber se de fato aquilo está atrelado e está totalmente ligado ao que você definiu como planejamento anual, que vai te aproximar do seu planejamento estratégico, do seu sonho de como você quer ver a sua empresa daqui 3, 4, 5 anos. E algumas coisas, elas precisam de respostas e outras coisas não. Por exemplo, se tudo cresce, você está sempre ali realmente batendo as metas e o seu faturamento está alto, mas você não tem caixa, muito provavelmente você está com um problema de estrutura do seu preço, de como você está precificando o seu produto, estrutura de como você está pagando o seu fornecedor, o ciclo de recebimento do seu cliente. E isso faz com que você venda, bata as metas, mas nunca tenha caixa. E aí esse sufoco te faz querer no próximo mês implantar mais ações de vendas, ao invés de você corrigir o problema ali na causa raiz. Uma outra coisa que precisa estar clara no seu diagnóstico é o que sustenta a sua operação. Por exemplo, você depende de um único cliente é responsável por 80% do seu faturamento? Ou não? Você tem 2 canais de vendas, mas 80% do seu faturamento vem de um único canal. Então, será que esse outro, que cumpre só com 20%, faz sentido manter? Ou o que eu posso tomar de ação para potencializar esse resultado e, de fato, fazer com que ele seja mais significativo dentro da minha operação? Ou vale mais a pena eu desativar esse e focar naquilo que sustenta, de fato, os meus resultados? Então, essas são algumas análise que você vai precisar fazer de maneira clara e verdadeira para que de fato a gente consiga saber aonde a sua empresa está agora. E estando com todo esse diagnóstico feito de maneira real e verdadeira, sem querer maquiar a sua operação, aí sim a gente vai partir para desenhar o seu norte estratégico, o seu planejamento estratégico. E com clareza agora dos seus gaps, de quais são as coisas que você precisa corrigir na sua operação, agora sim você vai parar para definir aonde a sua empresa deveria chegar num prazo de 3, 4, 5 anos. O que você quer que a sua empresa seja referência? Em qual mercado você quer que ela seja referência? Qual é o tamanho do mercado que você quer que a sua empresa tenha como resultado? Quais são as ações que você vai precisar tomar todos os dias para garantir que de fato você esteja se aproximando dessa decisão que você acabou de tomar, que é a sua decisão de como você quer estar daqui 3, 4, 5 anos. Então, um exemplo prático que você pode sair depois de ter respondido essas perguntas de maneira clara eu quero que daqui 3 anos a minha empresa esteja faturando R$ 1 milhão, mas que ela funcione sem que eu tenha que tomar todas as decisões. Um erro clássico é querer dobrar de tamanho todo ano. Se você tem essa oportunidade dentro do seu mercado, excelente, mas tome muito cuidado com esse sonho de todo ano querer dobrar de tamanho, porque não adianta dobrar faturamento se você não dobra resultado. As ações que você vai precisar observar, que se ao dobrar de tamanho você vai conseguir suportar, elas precisam ser muito claras. Dobrar de faturamento vai te exigir a dobrar o tamanho do time? Dobrar de faturamento vai te colocar em qual carga tributária? Dobrar de faturamento vai exigir de você quanto de reinvestimento dentro da sua operação. Então, antes de dobrar o faturamento, observe se você vai conseguir suprir uma série de fatores que exigirão de você no momento em que isso acontecer. Dentro do seu planejamento estratégico, saber qual é o posicionamento que você vai ter
para com o mercado que você atua e para com o seu time também é muito importante. Então, como você quer ser visto, como você quer ser referenciado, qual é o nível de eficiência que você quer ter dentro da sua operação, quais são as ações que você suporta, quais são as ações que você não suporta, quais são os desejos negociáveis e quais são os desejos inegociáveis que você vai parar ou não para olhar, porque ele está ou não ligado àquele planejamento que você definiu lá atrás de 3, 4, 5 anos. O planejamento estratégico também vai te exigir estrutura de liderança, pois muitas vezes você não vai conseguir tomar e gerenciar todos os times que exigem na sua operação, do time de vendas, do time de jurídico, do time de contabilidade, do time de tecnologia, tudo ao mesmo tempo. Você precisa estabelecer lideranças intermediárias que elas reportem para você o andamento dos projetos, como está ou como deveria estar cada uma das entregas, qual é o forecast de cada time. Então não queira sustentar tudo sozinho, pois senão você vai travar a operação, porque todo ser humano tem uma limitação de capacidade produtiva de horas que consegue trabalhar e de assuntos que consegue dominar. Então colocar as pessoas responsáveis e de confiança nas melhores posições vai ajudar de fato a você ter estrutura e conseguir escalar algumas ações. Quais são as renúncias que você vai ter que tomar para de fato conseguir executar cada time? Existem algumas ações na nossa empresa que por muitas vezes elas até sustentaram algum resultado, mas que hoje já não fazem mais a diferença. E você, enquanto líder, empresário estratégico, precisa descartá-las para que realmente você consiga substituir ela por ações que de fato tragam resultados. Em posse desse planejamento estratégico, que ainda tem muito mais outros passos, mas esses sim são os essenciais, aí você vai partir para o seu planejamento anual. Mas esse eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, se você quer saber como fazer um planejamento anual que nada tem a ver com o planejamento estratégico, comenta aqui planejamento anual, que eu gravo um vídeo detalhadamente de como você fazer um planejamento anual que te aproxime do seu sonho, do seu norte estratégico de 3, 4, 5 anos, de maneira clara, com metas realmente que conectam você ao seu planejamento estratégico. E se você quer aplicar isso sem improviso na sua operação, de maneira clara, com que você siga um passo a passo, nem que seja a primeira vez que você faça isso, eu tenho um link onde eu coloquei cada passo do que você deve fazer com exercícios práticos que vão te trazer respostas claras, extremamente objetivas de como você está na sua operação e quais são as ações que você precisa tomar para ter de fato um planejamento estratégico, que todos os dias você abra ele e saiba o que você tem que fazer de maneira clara e altamente intencional para chegar nos seus resultados previsíveis. Ele vai estar aqui na descrição por um valor muito simbólico e qualquer dúvida você pode entrar em contato diretamente comigo, que eu estou aqui para te auxiliar. E não deixe de curtir e comentar esse canal e enviar para um outro empresário que você conhece, que esse conteúdo vai agregar demais.